Pessoal, dia 10 de maio de 2023. Eu estou hoje aqui com o Márcio, que é um colega da aviação, e eu tenho uma coisa a falar mais à frente em relação a ele. Eu vou guardar um pouco de suspense, de surpresa, porque eu acabei descobrindo que algumas pessoas que já seguem o canal, que estão vendo os vídeos aí da nossa... Não é uma entrevista, viu, Márcio? É um bate-papo falando sobre aviação. Esse é um piloto também aqui de Recife, e o que a gente vai falar sobre ele mais à frente é que ele era o copiloto daquele avião que se acidentou lá em Arco Verde, que estava o depois eleito deputado Raul Henrique. E que eu percebi que alguns seguidores do canal não tinham a menor impressão de saber que aquele avião, não tinha a menor ideia de perceber que aquele avião tinha um copiloto a bordo. Na época do acidente, a imprensa não divulgou, não falou nada, falou somente do comandante e dos passageiros, mas esqueceu de falar do copiloto. E ele é uma testemunha viva de um acidente que já aconteceu, eu diria raríssimo, porque quando você para pensar, acidente à noite, de avião que cai, pega fogo e a pessoa sai viva, então tá aqui outra testemunha viva, e a gente vai falar sobre esse acidente mais à frente. Vamos conhecer um pouco da vida dele então? Márcio, quanto tempo de aviação? Como é que você começou? Como é que foi o início da carreira? Rapaz, na realidade eu comecei em 83. 1983? 83, eu trabalhava no Bandep, aí ganhava um dinheirinho legal, aí sempre gostei de aviação, né, desde criança. Aí eu fui, me matriculei no curso de IPP. Piloto privado? Lá no Aeroclube. No Aeroclube Pernambuco, né? O curso era à noite, né? O curso era à noite, no teórico, né? Você se matriculou no curso teórico? E? Aí comecei a fazer as horas, né? Aí ganhava a graninha, aplicava nas horas. Já revertia o salário quando saía, já revertia em algumas horas de voo? Era solteiro, né? Deixa eu ver. Não, já era casado. Já era casado? Era. Caramba, tu tem quantos anos, Márcio? Eu tenho só 64. Meu amigo, 64, eu não imaginava. Que eu era tão velho não, né? Não, eu pensava não. Somos velhos, né? Diga assim, somos velhos. Eu não sabia, eu imaginava que a tua idade em relação a mim era bem encostada. Não. Porque, como eu disse a tu, eu comecei a aviação tardiamente, né? Certo. Porque eu era bancário e não pretendia sair do Bandep. Pagamento muito bom esse salário, né? O Bandep a gente ganhava bem, aí eu pensava em fazer aviação pra curtir, né? Curtir, tirar meu PPzinho, fazer as horas de voo. Não tinha aquele pensamento de emprego, empregabilidade, nada não. Não, porque eu não tinha essa intenção. Aí quando foi Então você não passou pelaquela ansiedade de ter que estudar, fazer curso, estudar, voar, procurar. Você não passou por isso, né? No começo não. Aí eu dei uma paradinha. Inclusive aí quando eu voltei, foi em... Aí quando eu voltei foi em 86. Certo, 1986. 86. Aí eu peguei o dinheiro que tinha juntado uma graninha. Certo. E tirei o PP em 87. Inclusive foi na turma junto com Banana, Ricardo Banana, Mori, que tá na comercial hoje, né? Que tá na comercial hoje, Caminhão, aquela turma toda. Caminhão daquela época? Caminhão é da época, assim, eu digo de 83 a 87. Caramba. Eu peguei muita gente, Eberaldo, eu fui da turma do teórico de Eberaldo. Teórico, fez essa junto, né? Fiz o teórico com Eberaldo. Caramba, rapaz. Aí, Papinha também? Papinha. Papinha era antes de mim. Papinha tava fazendo as horas. Quando eu comecei também. Márcio Papinha, né? Márcio Papinha. Pessoal, na aviação, cada um carrega um apelido, né? Porque assim, Márcio, se você for falar Márcio, você vai falar Márcio Alaô, Márcio Papinha, Márcio
Aí tem vários Márcios, aí geralmente o pessoal já chama um apelido, certo? Então o meu era Longarina, ainda, o pessoal ele vai me chamar de Longarina, dificilmente ele vai me chamar de Fred, porque já existe outro Fred. E o meu é bonito, o meu apelido, Tapuru, Tapuru, é bem bonito. Aliás, quem botou esse apelido em mim foi... Não diga que foi Ricardo, não. Não, foi quem, meu Deus? Era eu, Muri. Aquele que foi pra Federal. Fred? Não, o que morreu depois? Não, foi pra Polícia Federal, ele. Eu não lembro, rapaz. Me lembro. É o que morreu depois? Não sei se ele morreu. Quem botou o apelido foi ele, que eu chamava ele, tinha muita espinha no rosto. Sim, aí eu chamava ele Cara de Pereba. Cara de Pereba. Aí ele... Aí começou a chamar de Tapuru. Ele me chamou de Tapuru, aí pegou. Pronto, exatamente. Pronto. Aí tinha um Márcio Papinha, que parece que o Márcio Papinha tá nos Estados Unidos, né? Não. Ele tinha ido para os Estados Unidos, eu acho que ele tá nos Estados Unidos ainda. Pronto. Aí foi assim, aí quando o banco fechou eu tirei o bebê em 87, quando o banco fechou em 95, aí eu disse, pronto, agora eu vou dar continuidade. Até então você não tinha um piloto privado, né? Piloto comercial, tinha um privado. Só tinha um privado. Certo. E era mais por... Aí em 95, aí começou o sofrimento, né? De fazer as horas para checar o piloto comercial. Para checar o piloto comercial. Aí pronto, eu fiquei de 95, aí alguns colegas me ajudaram. Duarte foi um deles. Duarte da Paraíba? Duarte. É porque Duarte é pernambucano, você sabe, né? Eu pensei que ele era paraibano. Não ele mora na Paraíba, mas ele é pernambucano. Não sabia não. Duarte me ajudou. Você pegou aquela época, teve uma época no Aeroclube Pernambuco que era DAC, e tinha um subsídio de você pagar menos a gasolina e baratearia a hora de voo. Na época quem pegou foi Ricardo, eu acho que Ricardo pegou. Quem pegou foi Banana, eu não peguei não. Pegou não, o subsídio, né? Infelizmente não peguei não. Sim, mas você sabe, no vídeo que o Edgar falou, que eu vou recomendar, que foi da minha época também, a nossa hora de voo que a gente pagava no Aeroclube era bem mais barata, porque a gasolina custava a metade do preço da gasolina de carro. Você lembra disso? Lembro. Então hoje em dia tá o dobro ou o triplo do preço da gasolina de carro. Hoje tá um absurdo. Hoje tá caro demais. Porque assim, o maior gasto no avião, tanto na escola, um avião particular, um avião empresarial, o maior gasto, avião comercial, é o combustível. Se antes o combustível custava, um litro de combustível custava a metade do preço da gasolina de carro, você vai saber quanto é que realmente o gasto era menor. Hoje em dia é o dobro ou o triplo. Hoje tem um rapaz aqui no prédio que eu moro, que ele faz o curso piloto. Eu perguntei a ele quanto estava a hora de voo, ele disse R$500 o aerobueiro. Caramba! Eu acho que, se eu for puxar hoje, quanto é que a gente pagaria no piloto do Paulistinha, seria 200 e pouco, né? Pelo preço da época. Eu acho que sim. Pelo preço da época. Não sairia mais do que isso. Com 250 no máximo a gente pagaria se fosse o Paulistinha. É verdade. E é por conta da gasolina, né? Era bem mais barato em si. Bom, dando continuidade. Aí quem me ajudou também foi Luciano Cabeção. Certo. Aí ele voava pra Metropolitana, né? O dono da Metropolitana. E aí eu... Foi da época de Adelino também? Adelino? Foi. Aí eu voei com ele, aí... Mas você conseguiu chegar ao piloto comercial? Consegui chegar ao piloto comercial. Eu chequei em 98, eu acho. 1998. Aí entrei logo na TAF. Naquela época. Foi, rapaz. Agora que eu lembrei, tu foi da TAF, né? Aí a TAF tava precisando de piloto lá. TAF é Táxi Aéreo Fortaleza. Que fazia malote, fazia compensação bancária e vários voos pelo Nordeste. Era uma das grandes que deu muito emprego a pessoas aqui no Nordeste. Principalmente compensação bancária, né? Porque antigamente era feito através de avião, né? A gente vai voltar a falar de TAF e dessa continuidade, só falar um pouco em relação ao que todo mundo pensa. Posso falar até depois. Sim. Por que a gente não tentou ingressar na carreira comercial, na aviação comercial? Vamos deixar isso para depois então, né? Vamos continuar na TAF.
Bora. Bom, e 98% na TAF como copiloto, né? É, entrei como copiloto na TAF, copiloto de Aerocommander. A C-50. É. Aquele avião asa alta, bimotor. Asa alta é um avião bom danado. Bom é pouco. Aquele é um aviãozão. Era um avião que Bob Hoover fazia acrobacia, né? Quem conhece Bob Hoover na aviação, eu vou deixar o link aqui na descrição. Ele fazia acrobacia no Aerocommander. Pronto. Aí eu voava Aerocommander, Navajo e Seneca. Mas eu voava mais Aerocommander, porque tinha a turma. Geralmente era duplo, né? Um comandante e um copiloto. Ficavam quase sempre juntos, a maioria do tempo juntos. Aproveitar para dizer o seguinte: toda empresa de táxi aéreo tem que ter copiloto. Então aquele avião do acidente que teve em Arco Verde era um avião de táxi aéreo e ele era o copiloto. Era o copiloto. Pessoas vão dizer assim: eu não sabia que aquele avião tinha copiloto. Se o avião, qualquer avião de táxi aéreo tem que ter o copiloto. Mas vamos dar continuidade aqui. Sim, pronto. Aí eu fiquei lá voando. Voo noturno? Tudo. Noturno. Não tinha esse negócio de tempo bom, tempo ruim? Não. Tinha que decolar, né? Tinha que voar e pronto, entregar os malotes, tinha horário, tudo. Foi uma época boa, você voava todo dia, né? Voava todo dia. Todo dia, só não voava final de semana? Não, final de semana não voava não, porque ele, como os aviões eram preparados só para transporte de carga, né? Aí tirava os bancos todos e aí a gente voava só de segunda a sexta. Segunda a sexta. Na TAF, né? Então você podia se programar a sua vida particular e outra coisa, né? Passou quanto tempo na TAF? Eu passei 2 anos só. Não, foi muito bom, 2 anos. Mas nesses 2 anos ganha muita experiência, né? Nesses 2 anos, pra tu ter uma ideia, eu fiz 1.200 e poucas horas de voo. De voo no táxi aéreo? 1.200 e poucas horas. Todo dia era apenas de 5 horas, 6 horas. Aí 5 horas, 6 horas por dia? Porque você ia... Não era um voo só, era um pinga-pinga, né? Era pinga-pinga. A gente, por exemplo, ia pra Recife, aí Patos, aí de Patos ia pra outro lugar, por exemplo, Araripina. Patos, Paraíba, Araripina, Pernambuco. Aí ficava lá, na cidade, dormia. Voltava no mesmo dia, não? Não, a gente tirava o cochilo. Tirava aquele... de tarde, almoçava. Num clima agradável. Porque a gente acordava muito cedo, né? Acordava, exato. O malote tinha que sair 5 horas, 5h30 da manhã. Então a gente acordava 4 horas da manhã. Escuro ainda. Aí saía de casa no escuro. Ia para o aeroporto, aí preparava o avião, preparava o voo. Checava tudo E decolava. De manhã cedo. Na primeira cidade. Certo. Primeira perna. Aí na primeira perna a gente deixava aqueles malotes. Um pedaço do malote. Aí partia pra segunda perna ou terceira perna. Tinha voos que eram 3 pernas, que eram assim, os voos com menor distância, né? Aí a gente deixava o malote e ia pra última perna, que a gente ia pra um hotel. Aí lá a gente descansava, tomava café, almoçava, aí descansava, almoçava e mais ou menos 4 horas da tarde chegava o primeiro malote, a gente decolava. Já estava no aeroporto aguardando o malote, né? Aí a gente decolava, ia pra outra perna e voltava pra Recife. Pegava os malotes e ia pra Recife. Foram 2 anos nisso aí, né? 2 anos nessa pisada. Mas valeu a pena, não valeu a pena? Valeu a pena, valeu a pena. Em termos de experiência, em termos de conhecimento adquirido, foi? Valeu a pena. Inclusive a gente teve experiências de pane, de motor. Pane real, né? Meu amigo, treinar pane, né? Você não treina pane, você tem pane, né? Pane real, né? A gente teve uma pane de Recife para Campina Grande no Aerocommander. E o bicho sustentou com um motor só. O Aerocommander era um avião, né? Era uma máquina. Era uma máquina. Se bem que a máquina da TAP estava meio cansada. Toda parada que a gente dava, a gente tinha que dar óleo de motor para ele beber. Era um avião possante, né? Tinha muita poça de óleo, né? Tinha muita poça de óleo. Ele falou um termo aqui chamado perna, cada perna. Cada etapa. Você vai
do aeroporto A, B, C e D para poder parar. Então cada A e B é uma perna, B e C é outra perna e assim por diante. Só para o pessoal entender mais no linguajar da aviação, quem tá fora, né? Quem gosta mais. Bom, é nesses 2 anos de TAF e depois... Aí nesses 2 anos de TAF, aí eu tive que ir para Portugal para ajudar. Eu pensei até pouco tempo atrás, até agora, conhecendo o Márcio há pelo menos 35 anos. Eu conheço o Márcio pelo menos há 35 anos. Eu achava que ele era português, porque ele passou uma época em Portugal. Não. Aí eu perguntei hoje, português? Responda na câmera. Não, eu sou filho de português. Aí Ricardo disse, fosse lá, quando eu voltei, ele disse, fosse lá para aprender português, foi eu digo. Passou quanto tempo em Portugal? Eu passei um ano em Portugal. Mas você... Nossa, já tinha autorização. Eu tenho família lá, e eu tenho nacionalidade portuguesa. Tentou aviação em Portugal? Não tentei, porque na Europa é assim, você tem que ter ICAO. E eu não tinha ICAO. ICAO é falar inglês, né? Você tem que ter... Na época já tinha que falar inglês, né? Na época já tinha, porque os países da Europa são pequenininhos. Você decolou de Portugal, saiu da torre, entrou no controle, você já tem que falar inglês. Entendeu? Entendi. Porque é uma mistura de avião. Mesmo um avião pequeno, um avião executivo? Mesmo um avião pequeno, um avião executivo. Por quê? Porque o tráfego lá, como os países são muito pequenos, aí tem muitos voos. De um país a outro, De um país para outro. Entendi. Entendeu? Portugal, por exemplo, é do tamanho um pouquinho maior que Pernambuco. Aí assim, você imagina, saiu de Pernambuco, entrou na Paraíba, no Rio Grande do Norte. Está em outro país. Aí você está falando português. Lá não, você tem que falar uma língua única. Não tem português. Por causa do tráfego aéreo, né? Entendi. Aí tem que ser inglês. Aí eu não tinha inglês, aí fiquei fazendo uns trabalhos lá, ajudando minha mãe e meu padrasto para eles voltarem para cá. Uma coisa que todo mundo pergunta, por que na época a gente não procurou aviação comercial, que é aquela aviação regional e grande porte, para voar em grandes aviões? Você tem alguma resposta para dar? Era falta de vagas na aviação. Não existia internet? Não existia internet. Quando tinha vaga a gente não ficava sabendo? A gente não ficava sabendo. E outra assim, eles tinham uma preferência para quem já tinha ground school de jato, ou experiência de turbo hélice. Enfim, tu tinha experiência de turbo hélice? Não tinha, eu nunca fui turbo hélice. Não, entendi. Mas você voou bandeirante na TAF? Eu não. Não? Bandeirante não. Na TAF só voei o aerocomando, Scenic e Naval. Scenic e Naval. No pistão, né? Eu pensei que eu tinha te visto no cara. Não. Voa não, né? O cara da TAF eu só voei de carona. Só de carona, né? Você foi da época do Cruz? Fui. Também, né? Cruz, que teve um acidente lá. João Pessoa pra cá. João Pessoa pra cá, Recife, né? Que ele quebrou um braço e o copiloto quebrou a clavícula. Caramba, eu soube do acidente, mas eu não soube detalhes não. Foi uma pane, deu... Viu, pessoal, na época a aviação comercial não era fácil para quem está no Nordeste, para quem está no Norte, porque não existia internet, as empresas não anunciavam na TV que ia ter contratação, ninguém ficava sabendo, então não tinha aquela facilidade. Às vezes um ou outro piloto tinha um primo, um parente em Rio e São Paulo, ficava sabendo. Conseguia pegar uma passagem de graça, um passe para poder fazer a prova, então era muito difícil, então era praticamente uma aviação comercial, não chegava até nós. Hoje em dia não, hoje em dia tem internet, aí a informação flui rápido. Aí foi assim, de 2000 aí eu voltei pro Brasil em 2002. Aí foi no primeiro voo que eu voltei, foi o dia do acidente de Arco Verde. É o que, Márcio? Eu não acredito não. Pense como eu fiquei arretado. Foi Pessoal, o voo de volta, voo de estreia. Ele tá me dizendo aqui que quando ele retornou de Portugal, depois de 2 anos? 2 anos. Depois de 2 anos em Portugal, afastado da aviação, ele retorna, tirou o exame médico, né? Renovou o exame médico para poder voar. O primeiro voo dele, após ele chegar de Portugal, foi esse voo, foi o acidente de Raul Henrique. De Raul Henrique, foi o acidente de Arco Verde, que o Seneca caiu à noite. Foi, aí eu vou explicar como foi. A gente... Mas
Você tem algum trauma de falar isso? Não, nenhum. Sobre o acidente? Nenhum. Tem não, né? Pode falar sobre o acidente. Tranquilo. Vamos começar, como é que foi esse? Assim, a gente foi lá, né, pra campanha, pra Arco Verde, aí... Tava em época de campanha política no Brasil inteiro, né? Campanha para deputado federal, estadual, né? Governador. Isso. Aí foi pra lá pra Arco Verde, pra campanha. De dia? De manhã? De dia, né? Foi de dia. Aí Era Recife, Arco Verde. Recife, Arco Verde só. Aí o candidato participou da campanha dele, a gente ficou no hotel descansando. Eu e Almi Eletrônico, né? Aí, quando foi 3 horas da manhã, a gente dormindo, aí acorda a gente, vambora, que o deputado quer ir embora pra Recife. Sim. Aí tudo escuro, né? Eles não sabiam que iam retornar pra Recife. Não, 3 horas da manhã. Não. 3 horas da manhã foram no quarto. Chamaram a gente pra acordou, se preparar e preparar o voo. Se arrumou, né? Aí foi lá, preparou o avião, tá tudo certo. Logicamente, eu não vou nem perguntar, mas teoricamente já tinha balizamento noturno. Tinha. Não estava chovendo? Não, tava uma noite. Agora não era uma noite de lua, uma noite escura. Meio escura, né? Bastante escuro. Porque Arco Verde é escuro mesmo. Bastante escuro mesmo. Não tinha, a gente não via a claridade da lua, não. Certo. Aí a gente... Vai pro avião, prepara o voo, treina. Tinham 6 pessoas a bordo do Sêneca. Comandante Almi, na esquerda, que é o comandante, ele é o copiloto. Era o copiloto. E mais 4 pessoas a bordo. Raul e o secretário, 2 secretários dele e um jornalista. Você lembra como se fosse fotógrafo. hoje? Lembro, tudo direitinho. Todos os detalhes. Tudo. Aí a gente, 3h30, decolamos. Mas assim, ligou o motor, você não sentiu nada diferente? Não, ligou o motor na cabeceira. Ele já tinha voado muito Sêneca, ele conhecia o avião, não tinha se tivesse algo... E a mim era um piloto experiente. Com certeza. Aí ele fez todo o cheque que precisava. Cheque na cabeceira, tudinho, pá. Aí encheu a mão e a gente... Agora assim, tinha 6 pessoas a bordo. E a gente só tinha usado 1 hora de combustível. Quer dizer que a gente estava com 350 litros de combustível. E mais 6 pessoas a bordo. Fora a bagagem, né? Aí eu digo a vocês, isso aí tá fora do envelope de monomotor para Sêneca. Não segura. Tá, não voa. Não voa. Ele só faz descer planando. Certo? Se fosse um Baron... Uma pane não é uma queda feita uma pedra. Não é uma queda assim, né? Lógico que é Quando você perde o motor em voo, se fosse um avião Baron, são as asas, né? Se fosse um Baron, ele seguraria, né? O Baron tem 350, HP, 330 HP, o Sêneca só tem 220. 200, aquele avião é Sêneca 2, era 200. 220 é o Sêneca 3, né? Pronto. Aí 200 HP em cada motor. Decolou. Noturno, com 500 pés, o motor começou. Motor direito. Começou a tremer. Falhar, caiu a rotação e não dava tração. Aí a Almi ficou lá doido, eu também verificando tudo. E a gente não viu nada que desse razão àquilo. O porquê daquilo. Aí o que acontece? Aí não dava para voltar, porque aí ele já estava começando a descer. 500 pés não dava. 500 pés não dava tempo para fazer a volta para 160 metros, né, de altura, muito baixo. Ele já estava começando a descer, não estava para fazer a volta para voltar para o campo, né? Você tem que ter uma altura suficiente para uma altitude suficiente para voltar para o campo. Aí a gente só fez assim, a Almi disse assim, como ele estava no comando, eu disse, vou ali para aquela luz. Que aí, como eu disse a vocês, estava muito escuro. Aí eu vou ali para aquela luz. Aí quando foi, aí ele virou para trás. Já assim, sabia que ia cair, né? Ele virou para trás assim, disse, segura que a gente vai bater. Aí pronto, quando ele disse isso, a gente pegou um pé de algaroba. Isso eu sei porque foi contado depois, né? O pé de algaroba.
um muro, aí eu vi que o trem bateu no muro da escola, os trens foram embora. E aí a gente saiu deslizando no terreno da escola e bateu na parede da escola. Aí começou a pegar fogo. De imediato? De imediato. Porque tá com 350 litros. De combustível, Aí começou a pegar fogo desde imediato. Aí todo mundo saiu correndo. Saiu do avião correndo. Queimou. Todo mundo se queimou. Você se queimou? Eu me queimei nas costas, fiz tratamento um mês de queimadura. Certo. O Raul Henry quebrou a clavícula, não conseguia sair do avião. Só ele que não conseguiu sair do avião? Foi, só ele que não conseguia. Aí ficou gritando lá e a Almi foi e salvou ele, tirou ele do avião. Quer dizer, gritando, mas o avião já estava pegando fogo, né? Já estava pegando fogo. Aí a Almi foi lá e tirou ele do avião. Aí, resultado, em escuridão desgraçada, a gente viu o muro assim. Vamos pular o muro. O muro tinha uns 3 ou 4 metros de altura do outro e o muro não caiu, né? O muro não caiu, né? Não, a outra parte do muro, né? Ah, sei. Entendeu? Que a gente não ia pra parte que o avião bateu para onde não tava pegar pegando fogo, fogo, né? Aí a gente pulou o muro pra lá, mas foi, acho que tinha uns 4 metros o muro, que eu só vim cair de cabeça assim, o óculos quebrou. Pronto, aí chegou. Isso é o desespero, né? Pra se livrar do. Todo mundo pulou o muro. Todo mundo teve que pular o muro, né? Teve que pular o muro. Porque aquele avião explodiu, como explodiu, né? Tava pegando fogo. Aí, resultado, chegou o socorro, né? Bombeiro demorou a chegar? Agora, segundo o depoimento do pessoal que viu o avião passando, disse assim: eu vi um avião passando aqui pegando fogo. Entendeu? Então já viram o avião? O motor, provavelmente ele já tinha dado algum problema em voo. E vocês não perceberam? Disse que quando teve testemunho que quando viu o avião já viu a labareda viu de fogo, né? A labareda de fogo. Então foi algum problema no motor, vazamento, alguma mangueira que soltou-se, algum negócio assim. Então você só teve queimadura, não quebrou nenhum osso, nada? Não, só tive queimadura nas costas. E todos se queimaram, mas todo mundo sobreviveu, né? Todo mundo sobreviveu. Pronto, Mas não te deixou nenhum trauma, não? Não, trauma não. Inclusive, deu uns dias depois assim, acho que... Bom, aí vocês foram removidos para o hospital de Arco Verde. De Arco Verde, na emergência, né? Todo mundo na emergência, todo mundo. E depois foi um turbo hélice de quem era, meu Deus? Foi um outro avião pegar vocês? Parece que foi o de Lico. Certo. Aquele B200. King B200. Foi pegar a gente, se eu não me engano era de Lico, não tenho certeza, faz muito tempo. Foram buscar vocês em Arco Verde para levar para Recife? Arco Verde para levar para Recife. Aí eu fui direto para a clínica de queimados aqui, que era na Agamenon. Agamenon Magalhães. Fiz o tratamento de um mês, fiquei bom. Eu lhe pergunto, foi custeado por você esse? Não, a empresa pagou tudo. Pagou tudo, né? Pagou. Então você não teve nenhum prejuízo financeiro em relação ao seu tratamento, à sua recuperação? Não, o prejuízo foi só psicológico. Psicológico, né? Porque eu tava em Portugal. O primeiro voo que eu vim fazer no Brasil para retornar para a aviação tem um acidente. Tem um acidente. Pense como eu fiquei pé da vida. Caramba. É de lascar, né? Quanto tempo você ficou nesse pós-trauma de acidente aéreo? Rapaz, eu digo assim, eu fiquei assim uns meses assim, meio cismado, sabe? Mas depois eu entrei no avião e inclusive o meu voo depois do acidente foi com o Omar. Na empresa de Omar Caiano. Agora eu digo a tu, eu fui voar com o Omar num motorzinho que ele tinha, acho que era um Corisco. Era um Minuano, né? Minuano? Era um Minuano, não era parecia um Seneca grande? Não, mas não era o maior não, era o... Menor, então era o Corisco. Era o Corisco, ele tinha um Coriscozinho
Aí ele tinha umas malotinhas para levar para Maceió. Por isso que é o avião monomotor, é o modelo do avião. Aí eu fui com ele pra Maceió. Ele, vamos lá comigo, não sei o que. Aí eu fui. Aí a gente deixou lá esse foi o meu primeiro voo depois do acidente. Aí a gente deixou o malote lá e ficou esperando. Uma carga pra voltar. A carga pra voltar. Aí então esperar. Anoiteceu, aí a carga chegou. Aí você novamente, o segundo voo no Brasil à noite. Aí lá vai eu voltar com o Omar no Corinthians. Aí quando chega na metade do caminho, o painel apaga as luzes todinha. Márcio, não diga um negócio desse não. Uma segunda pane no segundo voo no Brasil, depois que chegou de Portugal. Aí Omar, porra, cadê a lanterna? Eita, pô, esqueci a lanterna. Esqueci a lanterna. Peraí que eu vou usar o celular. Eu uso o celular, ficou com a lanterna aí. Vou estar com a lanterna aí, fica pilotando. Isso aí, tá certo. Aí eu pilotando, aí a gente pousou legal, né? Em Recife. Pousou legal em Recife. Não reportou pano nem nada. Aí pousou legal em Recife. Mas eu olhei assim, rapaz, vou lá com o Omar nesses aviões dele. De novo retornando, qual é o pensamento, né? Mas assim, você teve muito... Aqueles aviões de Omar não eram bem tratados. Não eram bem tratados. Se tu quiser cortar isso... Não, isso aí todo mundo sabe, não tem muito... Aí pronto, depois ficou difícil para arranjar retorno para aviação. Mas os amigos da aviação aqui de Recife, todos eles te apoiaram, você tinha né? Teve, agora tava difícil mesmo, tava uma época difícil para aviação. A pior época da aviação, que o pessoal vai lembrar, ele vai concordar comigo. Época Collor. 2002, né? 2002, começou, foi a pior época que houve até hoje, gravado na memória de qualquer piloto no Brasil, que a época do governo Collor foi a pior da aviação, que todo mundo ficou desempregado, os aviões pararam, as empresas fecharam, foi a pior época do Brasil. Pronto, eu ainda... Sem sombra de dúvida, foi nessa época que você estava já, né, tentando retornar. Aí eu ainda arranjei um voo com aquele... Subejo da Morte, como é o nome dele? José Hilton. Não, peraí. Subejo da... Calma, eu vou dizer quem Petrônio. é. Petrônio, lá de Brasília. Petrônio era uma onda. Petrônio tava por aqui? Petrônio tava por aqui. Caramba. Aí eu cheguei a fazer uns voos com ele, era uma onda o Petrônio. Petrônio é muito louco. Você sabe que eu não sei como aquele bicho passou no psicólogo. Eu não tinha coragem de voar com o Petrônio. O Petrônio tava com Sêneca aqui, era um cara que eu não tinha coragem de voar com ele. Ele é tão maluco, tão louco. Mas ele era gente boa, bicho. Não era gente boa. Olha, pense num cara escroto. Teve aquele problema que a gente não vai contar aqui. Ele passou uma época aí afastado, ele se envolveu com coisas erradas. Tu soube também, né? Não sabia não. Ele se envolveu com coisas erradas, não vou dizer o que é aqui ao vivo, mas... Foi, né? Passou uma época afastado da aviação. Ele tá com quase 80 anos de idade e tá tentando voltar pra aviação. Oxe, o meu amigo, você tá com quase 80 anos. Quase 80 anos de idade, quer voltar pra aviação. Manda ele ir pro garimpo. Só se for pra passear e ir pro garimpo, porque não tem. Pra quem tá na idade aí. Aviões. Não tem. Entendeu? Eu com essa idade já não consigo mais. Não é fácil, né? Aí assim, aí ainda fiz um voozinho com o Petrônio e depois vi que tava difícil. Eu digo, bom, corajoso, né? Tem que arranjar o sustento, né? Aí eu só não continuei, bicho, porque o táxi aéreo dele fechou. Seria o primeiro emprego. Eu ia ser contratado. Aí, mas infelizmente o cara do táxi aéreo dele estava envolvido em algumas coisas aí. Deixa eu te perguntar uma coisa, voltando. Telefonia. Eu lembrei aqui agora, voltando para o acidente. No dia que vocês foram para Arco Verde, o avião ficou no pátio do aeroporto de Arco Verde, né? Alguém ficou tomando conta do avião? Rapaz. Algum guarda-campo, alguma coisa? Que você lembre? Que eu saiba, tinha um cara lá que ficava no aeroporto quando a gente chegou. Não sei se ele ficava a noite toda. A noite toda.
Será que é? Porque assim, eu pensei muito na época no indício de sabotagem. Porque era campanha política. Eu também pensei. O candidato, ele era uma pessoa na política, recém-chegada à política. E a ascensão dele na época, na campanha, estava sendo muito grande. Ele recebeu muito destaque porque ele foi secretário, se não me engano, foi de... Jabas? Não, de Jabas, e ele fez um trabalho muito grande no governo do estado, ou foi na prefeitura, não sei bem ao certo. Mas ele começou a desapontar muito bem na política, assim, na visão das pessoas. Então ele começou na campanha dele, era a primeira campanha, né? Como político. Era. Então ele teve tanto destaque que a inveja às vezes acontece isso. Será que tu posso imaginar uma possibilidade de alguém ter mexido nesse avião? Eu imagino que sim, porque agora também tem um negócio. O avião tinha saído da manutenção daquela oficina de... Você fala, o avião tinha saído de uma manutenção, uma certa oficina que não era... E depois, quando mandaram o que restou dos motores, mandaram para... Cenipa, Embraer, né? O Cenipa mandou para... Estados Unidos? Não, para a oficina que fez a revisão. A oficina que fez que fez a revisão do avião, que entre aspas ela entra no pacote da investigação. O próprio Cenipa pega os motores e manda para ela averiguar. Claro que se ela disse o quê? Se ela encontrar... E os motores estavam tudo legal, né? Claro. Tudo okay. Aconteceu isso, né? Foi. Tinha que mandar os motores para a Embraer ou para uma outra oficina diferente. Eu fiquei indignado com isso, porque, rapaz, como é que fala um negócio desse? Eu vou dizer publicamente aqui, eu sou filho de militar, tenho parentes que já foram do Cenipa, mas eu já defendi isso há muito tempo, Já chegou a hora do Cenipa se desvincular um pouco e deixar que pessoas civis façam parte da investigação. E as pessoas me perguntam o que precisa fazer isso. Quando houve a separação de DAC para a ANAC, a mudança, teve que ter lei, teve que ter votação no Congresso, deputados federais, senadores, para poder mudar essa regra e criar aquela transição que houve meia complicada. Tá na hora do Cenipa cair em si, tá na hora de um deputado federal, de um senador cair em si, que o sistema de investigação de aviação civil tem que ter também a sua parte civil, como tem nos Estados Unidos e outros países. NTSB nos Estados Unidos, esqueci FALPA, não sei se é na França. Os próprios investigadores civis, porque a gente que é da aviação, eu tenho casos eu acompanho muito acidentes, eu vejo coisas meio incongruentes. Não estou querendo dizer que o Cenipa está errando, mas deixando a desejar em algumas coisas. Sim. Então, desculpa, quer dizer então que a própria oficina onde foi feito a manutenção anterior ao dia do acidente, foi ela que recebeu os motores para investigar. Claro que se ela encontrar uma pane, ela vai dizer que não. Claro que não. Aí assim, voltando à história. Desculpa eu ter interrompido, pessoal. Nada, que é isso. Aí eu, precisando no ganha-pão, eu comprei um táxi, né? E fui dirigir táxi. Felizmente. Aí fiz faculdade, nesse meio fiz faculdade. Ciências aeronáuticas? Não, fiz biologia. Biologia. Nada a ver. Eu fiz psicologia. Pronto, eu tô sabendo. Aí pronto, quando eu terminei o curso de biologia em 2011, aí apareceu uma vaga, não, eu terminei, foi 2011. Aí apareceu uma vaga na Jade Táxi Aéreo. Jade Táxi Aéreo. Que era Malote também. Aí era Malote. Aí eu você entrei. foi voar na Jade, né? Foi, Você chegou a voar na Jade, eu lembro. Foi, eu voei 2 anos lá também. Aí eu entrei como copiloto lá também, pronto, aquele mesmo esquema. Vai, faz as pernas, de manhã cedinho, recolhe, passa o dia lá no destino. No destino, calorzinho, volta, não tem calor, né? Ô, meu amigo, pensa. Se você grava um momento feliz na aviação que você viveu, o que você grava assim? O que você tem? Uma lembrança de um momento feliz na aviação? Rapaz, eu tive assim muitos momentos felizes. Porque
Principalmente quando eu voava com os comandantes que eram gente boa. Seus amigos, né? Que eram gente boa, porque cá pra nós tem comandante que tinha comandante que não é legal com o copiloto, entendeu? Pano preto, que só conhece na aviação, pano preto. Pano preto, né? Pano preto, aquelas, como a gente chama, alma cebosa mesmo. Eu cheguei a voar de copiloto em avião que eu passei muito tempo, aí eu percebi, não tá rendendo em nada. Você não pega no avião, você não pega em nada no avião, quando o avião tá lá em cima, um voo reto nivelado, é que ele libera para você segurar o manche um pouquinho, para depois ele assumir novamente. É a falta de camaradagem. Curso, não, a falta de preparação de um curso que os táxis aéreos têm, eu acho que a empresa aérea tem, de gerenciamento de cabine. Gerenciamento de cabine. É muito importante, porque você, o comandante tem que respeitar o copiloto e vice-versa, tá entendendo? Se não tiver essa harmonia, provavelmente vai dar alguma merda, entendeu? Foi o que eu soube do caso lá daquele voo da Noir. Da Noir, Aquilo, todos nós pilotos, ninguém bota a mão no ouvido para não dizer isso. Foi falta de gerenciamento de cabine. Falta de CRM. Falta de CRM. Sabia disso. E uma coisa, entendeu? Uma coisa eu vou até... Todo mundo fala. E pessoas ligadas ao voo que eu conheci o copiloto. Eu era muito amigo do copiloto, que era o... Eu também, Roberto. Na empresa, na época, ninguém queria mais voar com aquele comandante, não vou dizer qual é a posição dele. Ninguém mais na empresa queria voar com ele. Roberto era gente boa. Não, Roberto é o copiloto. Eu digo o comandante do avião. Ninguém na empresa queria mais voar com ele, porque já tinha tido problemas e outros problemas. E o Roberto foi o único que ainda voava com ele. Ele tinha um pouco tempo. Eu conhecia bem o Roberto, ele não tinha um bom temperamento para aguentar isso não. Então, falta de CRM. Aí na TAF eu tive esse problema, na Jade eu tive esse problema, tá entendendo? Aí quando eu voava com o comandante que era gente boa, aí tudo de bom, velho. Mas quando eu voava com esses comandantes que tem o rei na barriga, eu não sei que peste é isso. Se acha, né? Eu não sei que danado é isso não. Aí pronto, o dia se tornava ruim. Entendeu? Aí você tinha os dias que eram bons e o dia que era ruim. Pronto. Hoje uma vez, já não mais na aviação, mas a aviação entrou no sangue, já respira aviação pro resto da vida, né? Continua tendo contato com os amigos? Rapaz, na realidade o único amigo que sobrou, que eu tenho contato, assim, que vou até pra casa dele conversar com ele, é Ricardo Banão. Pronto, eu já falei pra ele, Ricardo, se prepare pro seu dia, viu? Se prepare que você já é um pré-convidado, viu? Ricardo Banão é um cara legal da Sempre gostei muito dele. E tem uma coisa, não sei se tu sabia. Vou falar do Ricardo agora, Ricardo Banana, viu? Rapaz, tu sabia? Cortando aí, porque eu lembrei o nome de que eu chamo a cara de pereba, Magalhães, conheço. Pronto. Ele entrou na Polícia Federal? Foi, ele era piloto da Polícia Federal. Não sabia não. Voava aquele jatinho da Polícia Federal. Eu não sei se ainda tá lá. Quem deve saber é Banana. Voltando para Ricardo, tu sabia? O próprio Ricardo sabe disso, ele não nega não. Ele tirou o curso de piloto. Depois que ele era piloto de avião, é que ele foi fazer a carteira de motorista de carro. Até então, ele não dirigia carro. Ele não tinha carteira de motorista. Primeiro ele tirou o curso de piloto, virou piloto, foi voar na aviação para depois ele tirar a carteira de motorista. O primeiro carro dele, ele fala com o maior orgulho, era um Fusca. Ele comprou um Fusca zerado. Foi. Você lembra disso? Não, aquele Fusca não era... Ele não comprou não, era do pai dele. Era do pai dele, era né? Do pai dele, lembro. Não é aquele o que chamava daquele presidente. Como é o nome daquele do presidente? Collor, né? Que liberou o Fusca. O Fusca, não lembro agora. Que liberou a fabricação do Fusca de novo. Do Maranhão? O presidente. Que ele disse, não, vamos liberar o Fusca de novo para fazer. Bom, pessoal, o último modelo do Fusca.
Aí pronto, depois 2013 eu saí da Jade porque tinha acabado uma lota. Pra vocês terem uma ideia, a Jade tinha uns 10 aviões. Aí quando acabou a compensação, ela ficou com 2 aviões. Ficou com 2 aviões só. Aí eu tive que sair, entendeu? O que fez eu acabar com a compensação foi a internet, né? Infelizmente. A internet quando chegou começou Aí começaram a mandar tudo via internet, pro computador. Né? Tudo microfilmado e via internet, né? E depois os malotes iam pelo carro, né? Então a aviação, você curtiu a aviação? Curti. Continua no sangue? Continua. Tem alguma mensagem para dar pro pessoal pra gente encerrar o vídeo? Não. Pra quem tá começando? Pra quem tá começando que se você gostar de aviação mesmo, você continue. Agora, se não gostar, não adianta não, viu? A dica que eu sempre dou é que eu não tive a carreira, como todo mundo fala, para comercial, para aviação comercial. Você não teve e muita gente não teve. Então, cuidado quando disserem para você, venha ser piloto para ir para aviação comercial. Não é por aí. Não é por aí. Agora eu queria te mostrar minha coleção de aviões. Cadê? Agora você vai ter que dar um corte aí pra gente lá em cima pra você ver. Coleção de aviões. A gente vai encerrar lá então. Vai encerrar lá. Tá joia então. Vamos subir? Vamos. Agora. Ó pessoal, vamos conhecer a coleção de aviões do Márcio, comandante